Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino, o reino de sacerdotes, Derek Prince. Introdução. O reino de Deus é igual ao reino da luz. O reino de Satanás, o reino das trevas. E expliquei anteriormente nesta série que nesta fase atual de relacionamento de Deus conosco, o seu povo, o reino de Deus está dentro de nós. É um reino interior. E a sua natureza está resumida em Romanos 14:17, que é realmente um versículo-chave. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas 3 coisas: justiça e paz e alegria no Espírito Santo. ACF. Sem o Espírito Santo, tudo o que tem é teoria, teologia, doutrina e religião. Mas no Espírito Santo tem o reino. Sem o Espírito Santo, tudo o que tem é teoria, teologia, doutrina e religião. Mas no Espírito Santo tem o reino. Acredito realmente que o reino para nós é coexistente com o Espírito Santo. Onde não temos o Espírito Santo, não temos o reino. Alguém disse que um dos grandes pecados da igreja nos últimos séculos foi desprezar o Espírito Santo, desonrá-lo e ignorá-lo. O meu próprio resumo da história da igreja, em que não sou especialista de maneira nenhuma, é que tem sido 19 séculos a tentar descobrir um sistema tão seguro, de modo que não precisaríamos confiar no Espírito Santo ou depender dele. A verdade é que esse sistema não existe. Temos mesmo de confiar nele. O aspecto primário do reino é a justiça. Paz e alegria fluem da justiça. Ontem à noite, lembrei-me de uma escritura que gostaria de partilhar consigo e que realça bem este aspecto. É apenas o versículo em Isaías 32:17. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade, entre aspas, repouso, e confiança, entre aspas, segurança, para sempre. NVI. Veja bem, a paz e as outras bênçãos fluem da justiça. Como já expliquei, mas nunca é demais sublinhar. Não há justiça para ninguém a não ser sob o reinado de Jesus. Não há justiça para ninguém a não ser sob o reinado de Jesus. Quem não está sob o reinado de Jesus é um rebelde. A Bíblia diz 3 vezes, em palavras diferentes, nos versículos finais de Isaías, que não há paz para os ímpios. Os ímpios e os rebeldes não podem conhecer a paz. Isaías 48:22, 57:21, 59:8. O reino de sacerdotes. Nesta carta, quero abordar outro aspecto do reino, tal como nós o experimentamos. Não apenas o que temos dentro de nós, não apenas o que temos entre nós, mas as nossas responsabilidades como povo do reino. O que é que Deus espera de nós? Êxodo 19:4-6. Gostaria de compartilhar consigo uma série de escrituras sobre esse tema, a começar em Êxodo 19:4-6. 1. O principal objetivo da redenção, levar-nos a Deus. Deus está a explicar o propósito pelo qual ele redimiu o seu povo Israel do Egito. Poderíamos dizer que, em grande parte, Israel nunca entrou no propósito de Deus. Por incredulidade e rebeldia, eles perderam o propósito de Deus. Tenho convicção, no entanto, de que tanto o pecado como Satanás juntos podem atrasar a realização dos propósitos de Deus. Mas eles nunca podem frustrar o propósito de Deus. Por fim, o que Deus pretendeu irá acontecer. Portanto, apesar de, em certo sentido, Israel ter falhado como nação, embora nem todos os indivíduos tenham falhado, esse ainda é o propósito de Deus para o seu povo. Começaremos no versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Êxodo 19:4, ACF. Tenha em mente que o principal objetivo da redenção é levar-nos ao próprio Deus. Tudo o resto é secundário. Acredito que foi realmente onde Israel falhou. Eles estavam interessados na aliança, na lei e na terra, mas a maioria deles não estava realmente interessada em Deus. Devo dizer que penso que o mesmo acontece hoje em muitas seções da igreja cristã.
As pessoas estão interessadas no que podem obter de Deus: cura, bênção, prosperidade, dons espirituais, mas poucos percebem que o que Deus mais deseja é o nosso relacionamento pessoal com Ele. Para mim, Deus quer passar algo quando declara: vos trouxe a mim. Ao ler a história, verá que é quase como se ignorassem Deus pelos benefícios que sentiam que poderiam obter dele. Não acho que o coração humano tenha mudado muito desde então. 2. Duas condições invariáveis que Deus requer do seu povo. No entanto, Deus continua a explicar o seu propósito. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Êxodo 19:5 ACF. Essas são as duas condições que Deus estabelece. São invariáveis. São iguais em todas as épocas. Em todas as fases do trato de Deus com a humanidade, há duas coisas que Ele requer do seu povo. Primeiro de tudo, ouvir diligentemente, atentamente a sua voz. Em segundo lugar, guardar a sua aliança. Isso é tão verdadeiro para nós como cristãos na Igreja de Jesus, como foi para o povo de Israel. Jesus disse daqueles que eram verdadeiramente os seus discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. João 10:27 ACF. Essa é a marca dos verdadeiros cristãos. Não é um rótulo denominacional. Não são católicos, não são protestantes, não são pentecostais. São aqueles que ouvem a sua voz. Essa é a condição primária para estar no povo de Deus. A segunda é guardar a sua aliança. Deus nunca mantém um relacionamento permanente, exceto com base numa aliança. Descobrirá em todos os lugares que Deus pretendia um relacionamento permanente. Ele o estabeleceu numa aliança. Acredito também que os relacionamentos permanentes, horizontalmente, entre o ser humano e outro, baseiam-se nas Escrituras, numa aliança. Um exemplo claro é o casamento. O casamento é claramente definido como uma aliança. Não acho que Deus preveja a possibilidade de um relacionamento estável e permanente, a menos que seja baseado numa aliança. Seja esse relacionamento com Deus ou horizontalmente entre os seres humanos. Esses são os dois requisitos que nunca variam: ouvir a voz de Deus e guardar sua aliança. 3. Três ofertas de Deus. Depois ele disse: então, se fizerdes isso, o meu plano para ti é, entre aspas, sereis a minha propriedade peculiar, entre aspas, tesouro especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5 ACF. Seremos a propriedade peculiar, tesouro especial de Deus, o foco de toda a sua preocupação, o centro de todos os seus planos. Que promessa gloriosa! Se ao menos o povo de Deus percebesse o quanto ele está preocupado conosco, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo 19:6 ACF. Essas são as três ofertas de Deus: uma propriedade peculiar, um tesouro especial, um reino de sacerdotes e um povo santo. São um conjunto. Não podemos ser uma das ofertas sem as outras. Reafirmado no Novo Testamento. Mas, nesta carta, quero focar-me no reino de sacerdotes. Creio que esse é um propósito invariável de Deus que não foi deixado de lado no Novo Testamento, mas simplesmente reafirmado. Se for para 1 Pedro 2:9, descobrirá que Pedro realmente cita essas palavras de Êxodo 19 para os crentes em Jesus Cristo. Vocês, entre aspas, crentes em Jesus Cristo, porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9 NVI. O povo exclusivo de Deus corresponde a uma propriedade peculiar. A nação santa é simplesmente reafirmada. E um sacerdócio real, o que significa a palavra real? Para o que nos direciona? Para um rei. Portanto, é um sacerdócio real ou um reino de sacerdotes. Esse é o propósito de Deus para nós. Essa é a nossa função como seu reino. Dentro de nós, o reino é justiça, paz e alegria. Mas no nosso ministério, somos um reino de sacerdotes. Dentro de nós, o reino é justiça, paz e alegria. Mas no nosso ministério, somos um reino de sacerdotes. Vamos ver outra passagem em Apocalipse 1:5-6, a última parte do versículo 5, e em seguida o versículo 6. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5 ACF. Encontrará traduções modernas que dizem: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue.
Há 2 textos diferentes, mas a diferença não é significativa. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Apocalipse 1:6, ACF. Observe que através da aplicação do sangue de Jesus nas nossas vidas, Deus fez-nos reis e sacerdotes, ou um reino de sacerdotes, ou reino sacerdote para Deus seu Pai. Dou essas 3 traduções, porque encontrará todas elas. Mas a diferença não é significativa. Elas são uma reafirmação de Êxodo 19. O propósito de Deus é que sejamos um reino de sacerdotes. Isto é absolutamente básico e central para todo o propósito de Deus. Vamos analisar o que isso implica para si e para mim. Se somos um reino de sacerdotes, então há apenas um tipo de pessoas que pertence ao reino, sacerdotes. 2 exemplos. Quando falamos sobre uma raça de gigantes, sabemos que as únicas pessoas que pertencem a essa raça são gigantes. Ou se falamos sobre uma sociedade de botânicos, as únicas pessoas que pertencem à sociedade são botânicos. Portanto, se falamos de um reino de sacerdotes, as únicas pessoas que pertencem ao reino são sacerdotes. A função de um sacerdote. Isso é crucial. Muitos do povo de Deus não estão a viver no reino de forma experimental. Eles não cumprem as condições. Agora, quase toda a gente sabe qual é o trabalho de um rei. Numa palavra, é governar. Ou se quisermos ser mais rigorosos do ponto de vista técnico, qual é a palavra que realmente descreve um rei a governar? Reinar. Qual é a função específica de um sacerdote que ninguém, além do sacerdote, está autorizado a desempenhar? Existem 2 palavras possíveis. A primeira palavra, sacrificar. O que é que se faz com o sacrifício? Oferece-se o sacrifício. Pelo que a segunda palavra é ofertar. Portanto, essas são as funções de um sacerdote. Eles também, além do sacrifício, apresentam uma outra coisa, ofertas. Falo sobre isto aqui porque normalmente não se pensa nisso. Ofertas. Estamos a falar de todos os sacerdotes. Sacerdotes do Antigo Testamento, sacerdotes do Novo Testamento. Este princípio não muda. Veja, muitas pessoas não percebem que não se pode oferecer nada a Deus, a menos que se tenha um sacerdote através de quem se possa fazer a oferta. Não pode simplesmente ir até Deus e dizer: Deus, sinto que devo dar-lhe 1.000 euros. O protocolo não permite isso. Ninguém pode oferecer nada a Deus, a não ser através de um sacerdote. Para isso, simplesmente é preciso um sacerdote. Um sacerdote ter ou ser um sacerdote, seja o que for. Sem sacerdote, ninguém pode aproximar-se de Deus com um sacrifício ou uma oferta. Essa é uma verdade bíblica básica, que em geral tem escapado à atenção de quase todos os cristãos. Sem sacerdote, ter ou ser um, ninguém pode aproximar-se de Deus com um sacrifício ou uma oferta. O ministério sacerdotal de Jesus. Há um livro no Novo Testamento que apresenta de forma singular o sumo sacerdócio de Jesus, e nenhum outro livro contém essa revelação. É o livro Hebreus. Hebreus é chamado o Levítico do Novo Testamento. O livro de Levítico, do Antigo Testamento, trata do sacerdócio e das ofertas. No Novo Testamento é Hebreus. Quero apontar resumidamente o ministério de Jesus como sacerdote. Gênesis 14:18. O livro de Hebreus revela que Jesus foi feito por Deus um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque para sempre, não segundo a ordem de Levi, que estava sob a lei de Moisés, entende? Mas segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio original da Bíblia não é o sacerdócio de Levi, mas o sacerdócio de Melquisedeque. Em Gênesis 14:18, o primeiro uso da palavra sacerdote na Bíblia é em termos de Melquisedeque. Melquisedeque é um nome hebraico que tem um significado. A palavra Melqui é a palavra para rei. Zedeque é justiça. Existe um grande hospital novo em Jerusalém chamado Shahar-Zedeque, o que significa os portões da justiça. É uma frase hebraica. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas ao estar na ordem de Melquisedeque, ele não é apenas sacerdote, mas também rei. Veja bem, a ordem de Melquisedeque combina a realeza e o sacerdócio. Quando foi dada a lei, que era uma ordenança inferior, esses dois foram separados. O sacerdócio foi para a tribo de Levi, o reinado foi para a tribo de Judá. E um rei não tinha permissão para oferecer sacrifício. Houve 2 reis que fizeram isso, Saul e Uzias. Saul perdeu seu reinado. Uzias foi atingido por lepra.
porque eles transgrediram. Veja bem, havia uma barreira que não podia ser transposta entre a realeza que pertencia a Judá e o sacerdócio que pertencia a Levi. Quando Melquisedeque encontrou Abraão em Gênesis 14:18, ele deu a Abraão duas coisas muito básicas, simples: pão e vinho. Essa é a marca distintiva do ministério sacerdotal de Melquisedeque. Na última ceia, depois de comerem, Jesus deu aos seus discípulos o quê? Pão e vinho. O que ele estava a dizer-lhes? O sacerdócio de Melquisedeque é restaurado em mim. Passamos da ordem de Moisés e voltamos à ordem de Melquisedeque, que é a ordem eterna e original do sacerdócio, onde o reinado e o sacerdócio são combinados, já que estamos para ser um reino de sacerdotes ou reis e sacerdotes. A que ordem pertencemos? Levi ou Melquisedeque? Melquisedeque. Jesus sacrificou duas coisas. Vamos olhar para o ministério sumo sacerdotal de Jesus. Sabe, para ser sacerdote, ele tinha de fazer uma coisa: oferecer sacrifício. Se não oferecesse sacrifício, não seria sacerdote. Mas como ele não era da tribo de Levi, não podia oferecer os sacrifícios levíticos, que eram os corpos dos animais e assim por diante. Que tipo de sacrifício ele ofereceu? Quero que pense nessa questão, porque ele é o nosso sumo sacerdote. O seu padrão é o que temos de seguir. Não precisamos seguir o padrão do sacerdócio levítico, que é posto de parte. Estamos no sacerdócio de Melquisedeque. Em Hebreus, encontrará várias declarações interessantes. Comece no capítulo 5, versículo 1, que é uma declaração geral sobre o que tenho ensinado. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Para quê? Entre aspas. Para que ofereça o quê? Dons, entre aspas, ofertas e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:1, ACF. Esse é o ministério de um sacerdote. Prefiro colocar isso em outra ordem, porque o sacrifício vem antes das ofertas. Se não veio com o sacrifício, não tem o direito de fazer uma oferta. O sacrifício é o requisito principal que representa a nossa reconciliação com Deus. Vamos agora para o versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele, entre aspas, Deus, o Pai, que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 5:5, ACF. Essa é uma citação do Salmo 2. Isso refere-se à ressurreição. Através da ressurreição, Deus gerou Jesus dentre os mortos, como ele também diz no outro lugar, o Salmo 110. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4, ACF. Estas são as escrituras do Antigo Testamento, que confirmam o propósito eterno de Deus de que Jesus deveria ser um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Agora Hebreus 5, versículo 7, fala sobre Jesus na sua vida terrena, o qual nos dias da sua carne fez o quê? Oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ACF. Ao ser um sacerdote, Jesus tinha de oferecer. O que é que ele ofereceu? Orações e súplicas. Por outras palavras, o sacrifício de Jesus no seu ministério como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, foi oração. Se quiser dizer intercessão, tem toda a razão. Houve outro sacrifício que Jesus ofereceu além da oração. Qual? Ele mesmo. Vamos para Hebreus 9:14. Lá no meio de uma frase lemos: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno. ACF. Quem é o Espírito Eterno? O Espírito Santo. O que significa eterno? Significa algo sem limitação de tempo. Veja bem, o que aconteceu no Calvário não estava limitado ao tempo. Foi uma transação eterna. Incluiu o pecado de todos os homens, do passado, presente e futuro, porque foi através do Espírito Eterno. Através do Espírito Eterno, ele ofereceu o quê? Se ofereceu a si mesmo. Hebreus 9:14, ACF. Nessa transação, Jesus era o sacerdote e o sacrifício. Ele ofereceu-se a si próprio. Jesus, o nosso padrão. Voltando para trás em Hebreus, mas continuando no desdobramento lógico da verdade, vamos para Hebreus 6:19, que fala sobre a nossa esperança eterna, através da morte e ressurreição de Jesus. Temos uma imagem de Jesus como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Iremos ler até os 3 primeiros versículos do capítulo 7. Lembre-se,
As divisões dos capítulos foram colocadas séculos depois pelos tradutores e às vezes obscurecem a linha do raciocínio, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Esse é o segundo véu para o Santo dos Santos, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Hebreus 6, 19 e 20, ACF. Ele foi à nossa frente, mas foi precursor para fazer o quê? Para preparar caminho para nós o seguirmos. Feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20, ACF. Assim, após a sua ressurreição e ascensão, Jesus entrou na presença imediata de Deus para nos representar, para ser o nosso precursor, para abrir o caminho para chegarmos lá, ao ter sido feito como sacerdote nesta ordem de Melquisedeque. E depois o escritor de Hebreus explica brevemente o significado do nome Melquisedeque, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, Hebreus 7:1. Essa era a cidade da qual ele era rei. Ele saiu de Salém para ir ao encontro do Abraão. Que cidade contemporânea corresponde a Salém? Jerusalém. O que significa a palavra Salém? Paz. É o mesmo que a palavra hebraica moderna Shalom. Jeru é provavelmente a palavra para cidade. Então Jerusalém é a cidade da paz. Ele era rei de Salém, que é Shalom, que é paz. Avançando, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Hebreus 7:1-2, ACF. Observe que houve uma troca muito interessante. Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão. Abraão deu-lhe o dízimo. As pessoas falam sobre a igreja tradicional e ficam muito orgulhosas se a sua tradição remonta a 15 séculos. Aqui está uma tradição que remonta a 4.000 anos. Recebeu o pão e o vinho e o dá o quê? Os nossos dízimos. Agora avançando no meio do versículo 2. E primeiramente é por interpretação rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:2-3. Poderá achar isto um pouco difícil de seguir. A verdade é que precisa de focar sua mente num sentido específico para ler Hebreus. Mas quando entrar na engrenagem certa, irá obter riquezas e bênçãos enormes. Apenas mais uma citação de Hebreus 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente, salvar para sempre ou salvar completamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para fazer o quê? Interceder por eles. Qual é a expressão contínua do seu ministério sumo sacerdotal? Intercessão. Como pode ver, temos o sumo sacerdócio de Jesus como padrão para nós. Ele ofereceu orações e súplicas. Ele ofereceu-se a si próprio. Deu seu próprio corpo como sacrifício final pelo pecado. E ele agora vive como nosso sumo sacerdote no céu, continuamente a fazer intercessão por nós. Esse é o quadro. O nosso ministério correspondente. Quero mostrar-lhe agora que o Novo Testamento indica que devemos seguir exatamente o padrão desse ministério. É o padrão perfeito no ministério sacerdotal. E até que tenhamos aprendido o ministério sacerdotal, não podemos funcionar como sacerdotes. Até que funcionemos como sacerdotes, não podemos governar como reis, porque o reino é para sacerdotes. É um pensamento maravilhoso. Só há uma maneira de governar, é através da oração. Quando aprendemos a orar, somos qualificados para governar. Romanos 12:1. Vamos ver agora as facetas correspondentes na nossa própria experiência. É muito simples e curto. Precisamos apenas de 2 passagens. Começamos em Romanos 12:1. Romanos 12 começa com um portanto. Talvez já leu meu comentário. Quando encontrar um portanto na Bíblia, será bom poder descobrir o porquê do uso dessa palavra. Nesse caso específico, portanto, em Romanos 12, existe por causa de Romanos 1-11. No final dessa tremenda revelação da graça e misericórdia soberana de Deus, Paulo começa o capítulo 12 com portanto, implicando a questão: qual é a nossa resposta apropriada a tudo que Deus fez por nós? E o versículo 1 diz-nos: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1 NVI. Outras traduções dizem: a verdadeira forma de adorá-lo. Nova Versão Transformadora. O vosso culto espiritual. Versão Católica. Qual é a resposta requerida de vós? O que devemos apresentar? O nosso corpo. Já fez isso? Esse é o primeiro requisito em resposta às misericórdias de Deus. Quão prático é Deus? Não pede algo que esteja em suspenso. Não é muito espiritual ou místico. Deus diz: quero o teu corpo. Quero que me apresentes o teu corpo. Coloca o teu corpo no altar do meu serviço. Há apenas uma diferença em relação ao Antigo Testamento, que é o quê? No sacrifício do Antigo Testamento, o que é que eles faziam aos corpos dos animais? Matavam-nos. Paulo diz: faço o mesmo, mas sem matar é tudo. É um sacrifício vivo. Tal como um novilho, um cordeiro ou um carneiro era entregue a Deus e colocado no seu todo, nos seus altares pelo sacrificador, e por causa disso saía debaixo do controle e propriedade do sacrificador. Assim Paulo diz: devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e sagrado a Deus. Veja, isso corresponde exatamente a Jesus. Ele ofereceu-se a si próprio. O que é que nós temos para oferecer? Nós mesmos. Se fizer o que o versículo 2 lhe diz, será renovado na sua mente. E com a sua mente renovada, conseguirá descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Mas se nunca apresentou o seu corpo, não será renovado na sua mente e nunca encontrará a vontade de Deus para a sua vida. Isso pode ser um problema para muitos cristãos, quem sabe o seu. Não tem a certeza da vontade de Deus porque nunca apresentou o sacrifício do seu corpo. Depois de entregar o seu corpo a Deus, Ele é o dono dele e não você. Ele toma a decisão sobre o que vai comer, o que vai vestir, para onde irá, que tipo de trabalho fará. Essa decisão já não é sua, porque o seu corpo já não lhe pertence. Pertence a Deus. Pode ser um missionário na Nova Guiné, por exemplo, ou pode ser uma dona de casa a lavar fraldas, mas isso é a decisão de Deus, não a sua. Hebreus 13, 15 e 16. Vamos para Hebreus 13 por causa da outra faceta do nosso ministério como sacerdotes. Hebreus 13, 15 e 16. Aqui está outro portanto. Portanto, ofereçamos sempre por ele. Quem é ele? Jesus. Hebreus 13, 15 ACF. Observe o que estamos a fazer. Nós estamos a oferecer. O que é que significa que somos ao estarmos a oferecer? Sacerdotes. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam, proclamam, celebram, dão graças a o seu nome. Hebreus 13, 15 ACF. Há aqui dois sacrifícios espirituais mencionados. Quais são? Louvor e ações de graça. Mas eles não são os únicos, porque no versículo 16 continua: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 16 NVI. No total, temos 4 sacrifícios aqui. Quais são? Louvor, ação de graças, fazer o bem e partilhar. Sabe que fazer o bem é um sacrifício? Sabe o que descobri? Deus abençoa-me sempre mais quando estou a fazer algo que me custa. Quando vai contra a minha própria conveniência e desejos naturais é um sacrifício. Fazer o bem é um sacrifício. Partilhar é obviamente um sacrifício, porque dá o que tem aos outros. Esses são os 4 sacrifícios centrais que oferecemos como sacerdotes a Deus depois de fazermos o quê? Depois de termos dado o nosso corpo a Ele. Não há nada a regatear, porque Deus diz: primeiro o teu corpo. Depois disso, reconheço-te como sacerdote e aceito os teus sacrifícios. 1 Pedro 2, 4, 5. Vamos novamente por um momento para 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. 1 Pedro 2, 4, 5 ACF. Agora, se somos um sacerdócio santo, qual será a próxima palavra? Oferecer. Já reparou? Para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais. 1 Pedro 2,5 ACF. Não sacrifício de animais, mas sacrifícios espirituais. Para sermos sacerdotes, precisamos aprender o ministério sacerdotal de sacrifício, louvor, ação de graças, fazer o bem, partilhar. E então, qual é o ministério final de Jesus que ele continua a fazer?
é o ministério de intercessão. Como vejo, a intercessão é dentro do Santo dos Santos. Existem 5 ministérios para a edificação do corpo na terra, que acredito que estão a ser restaurados: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores. Jesus foi o perfeito em cada um deles. Ele era apóstolo perfeito, o profeta perfeito, o evangelista perfeito, o pastor perfeito e o professor perfeito. Ele é o nosso padrão. Esses, para usar a minha terminologia, se estiver familiarizado com o tabernáculo, estão no lugar santo. A primeira cortina, o véu, leva-o do reino dos sentidos visíveis para o reino da fé. E a primeira cortina é a ressurreição. Mas a segunda cortina é a ascensão. Não somos apenas ressuscitados com ele, mas Efésios diz-nos que estamos entronizados com ele. Portanto, há outro conjunto de ministérios além do segundo véu. Espero que consiga entender, porque se conseguir é empolgante. Terei de confiar no Espírito Santo para ajudar-nos, a mim a fazer com que tudo fique claro, e assim que fica a entender. Quais são os ministérios além do segundo véu do Santo dos Santos, além da ressurreição e através da ascensão? Quais são? O de rei e sacerdote. Ele está sentado como sacerdote no trono. 7 características do Messias. Vamos dar uma olhada em Zacarias por um breve momento. Acho este um tema mesmo empolgante. O capítulo 6, versículo 12 e 14, é uma visão completa e gloriosa de Jesus, o Messias. É uma das profecias messiânicas mais claras de todo o Antigo Testamento e diz: não vamos abordar o contexto. E fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, entre aspas, um dos grandes títulos do Messias no Antigo Testamento. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará, entre aspas, será revestido de a glória, assentar-se-á no seu trono. Que tipo de pessoa governa num trono? Rei, e dominará e será sacerdote no seu trono. Que ordem é essa? Melquisedeque. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Na NVI diz: haverá harmonia entre os dois. Zacarias 6, 12, 13, ACF. Notará que há 7 declarações sucessivas sobre o Messias. Número 1. O nome dele é Renovo. Encontrará isto em Isaías 11, 1. Um rebento do tronco de Jessé. E em Jeremias 23, 5. Um renovo justo, de justiça. Número 2. Ele brotará do seu lugar. Ele vai crescer. Sabe, ninguém cresce se não estiver no seu lugar. É uma afirmação muito simples. Mas se não estiver no seu lugar, nunca crescerá. Alguém disse: floresce onde está plantado. Se nunca é plantado, nunca florescerá. Sabe o que é plantar? Comprometimento. Número 3. Ele construirá um templo. O que é o templo? Quem é o templo? Nós somos esse templo. Número 4. Levará, será revestido de a glória. Isto devia deixá-lo entusiasmado, porque a palavra hebraica para glória e a palavra hebraica para peso têm a mesma raiz. Sabia que a glória é um peso? Se Deus colocasse toda essa glória em nós, o que acha que aconteceria conosco? Ficaríamos amassados. Só existe uma pessoa que pode suportar a glória. Número 5. Governa no seu trono. Como o quê? Como que tipo de pessoa? Um rei. E número 6. Ele será um sacerdote. Número 7. O conselho de paz surgirá entre os dois. Agora a ACF traduz isso assim: entre ambos os ofícios. Quais são os 2 ofícios? Rei e sacerdote. Mas a palavra ofícios aqui foi adicionada. Não está aí no hebraico. Estou inclinado a pensar que é o conselho de paz entre Deus Pai e Deus Filho, que compartilha o trono em perfeita harmonia um com o outro, a ser treinado para governar na próxima fase. Então, essa é a imagem de Melquisedeque. Sempre que falo de Melquisedeque, sinto uma unção especial. É algo como vinho novo para a minha alma. Fico inebriado. Tenho pena das pessoas que não conseguem entusiasmar-se com o assunto. Não tenho nada contra elas, mas faltam-lhes algo. Esta é uma área de revelação gloriosa, porque é o nosso destino. Ele é o nosso sumo sacerdote. Estamos na mesma ordem. Mas, como compreende, ao falar acerca do reino de Deus, se somos um reino de sacerdotes, não podemos funcionar como reis até que aprendamos a fazer o quê?
a ministrar como sacerdotes, até fazermos os sacrifícios apropriados. Somos apenas reis em nome, mas não na realidade. Até fazermos os sacrifícios apropriados, somos apenas reis em nome, mas não na realidade. É um reino de sacerdotes. As pessoas que realmente governam esta terra para Deus são as pessoas que aprenderam a ministrar como sacerdotes. E esse é o ministério sagrado na presença imediata de Deus, no Santo dos Santos. Jesus passou 3 anos e meio no ministério terrestre. Ele passou quase 2000 anos em intercessão. Isso diz algo sobre a importância relativa, não diz? Os intercessores são as pessoas que governam a terra hoje e necessitamos de muitos mais. Quero fazer mais 2 afirmações. Temos o reino dentro de nós, que é a justiça, paz e alegria, mas também estamos a ministrar como um reino de sacerdotes. Portanto, não podemos cumprir a nossa função até que aprendamos a ministrar como sacerdotes. Alguém me perguntou ontem à noite, numa espécie de sessão improvisada, se havia alguma prova de que os judeus queriam reconstruir o templo. Esse é o tipo de questão em que não me quero envolver, mas uma coisa que eles estão a fazer seriamente, a nível acadêmico, é estudar e praticar o ministério sacerdotal levítico, porque se conseguissem, tivessem o templo, não estariam preparados para ele. Considera tudo o que está envolvido no ministério levítico. Leva anos de estudo. Compreende que se alguma vez conseguirem o templo, querem estar preparados com os sacerdotes. Estou a dizer isso porque é o mesmo conosco. Tem de estudar para ser sacerdote. Se é preguiçoso, indiferente ou carnal, pode desistir do reino, porque nunca terá nenhuma função nele. Se é preguiçoso, indiferente ou carnal, pode desistir do reino, porque nunca terá nenhuma função nele. Fidelidade. Dito isto, o meu último ponto nesta carta é que, em tudo isso, estamos a ser treinados para a próxima fase do reino, e a fidelidade desta fase será recompensada com promoção na próxima. Algumas pessoas dizem, não quero ser recompensado. Acho que isso não é sincero. Toda gente honestamente quer uma recompensa. A Bíblia promete recompensa em abundância. Não é algo que precisamos de extorquir de Deus. É algo que é propósito de Deus dar-nos. Ele quer recompensar o serviço fiel. Vamos analisar rapidamente toda uma série de escrituras. Mateus 24, 45 e 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. ACF. Quem é fiel na sua tarefa nesta fase será nomeado governante na próxima fase. Se é fiel até o fim, se ele o achar fiel quando ele vier, será nomeado governador. Em Mateus 25, 20 e 23, a parábola dos talentos. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que engranjeei, ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. ACF. E da mesma forma com o homem que fez 2 talentos de 2 talentos. Se for fiel no exercício dos seus talentos agora, isso levará a um lugar de governo na próxima fase do reino. Mas lembre-se de que o homem que tinha um talento e não fez nada com ele foi excluído do reino. A pessoa com talento está em maior perigo. As com 5 ou 2 talentos normalmente avançam. As pessoas de um talento podem ter a ideia, não tenho muito, o que posso fazer? E pode perder tudo com essa atitude. O Senhor disse, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Mateus 25, 27 ACF. O que é dar ao banqueiro? Sugiro que invista num outro ministério, que esteja a produzir resultados. Se não tem o seu, invista no outro. Mas não esconda o seu talento e não venha sem aumento, juros, porque será exilado do reino. Lembra-se da parábola das minas? Cada servo recebeu 1 libra. Havia 10 servos.
Lucas 19, 12 seguintes. Não iremos ler a parábola inteira. Vamos começar no versículo 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. Lucas 19, 15, 19, ACF. Como pode ver, existe uma correspondência exata. O que produzir nesta fase determinará a medida da sua autoridade e a sua promoção na próxima. Não é uma questão de adivinhação, é uma questão de produção. Então, em Lucas 22, 28 e a seguir, Jesus disse aos seus próprios discípulos: E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino. Lucas 22, 28 e 29, ACF. Em grego é: Eu prometo-vos por aliança o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Lucas 22, 29 e 30, ACF. Isso não é empolgante? Estou ansioso por esse banquete. Acredito que vamos realmente comer e beber. Vamos comer comida incorruptível com corpos incorruptíveis. Mas será um banquete real, e não haverá racionamento. E veja, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 30, ACF. Um apóstolo para cada tribo. A fidelidade nas dificuldades, na perseguição e na humildade fará com que seja promovida a glória, honra e autoridade. Agora não me diga que não quer isso, porque Deus quer que você queira. Deus motiva-nos com isso. Uma escritura final, Apocalipse 2, 26 e 28, que é uma mensagem à igreja de Tiatira. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, observe essa frase até o fim. Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 2, 26 e 28, ACF. A que for fiel, se-lhe-á dado o quê? Autoridade, poder sobre as nações para governá-las em nome de Jesus Cristo. Tremenda autoridade para quebrá-las em pedaços, como os vasos do oleiro são quebrados. Jesus disse: darei a ele a estrela da manhã. O que é isso? A estrela da manhã, acredite ser o sol. Para mim, isso significa ter a certeza absoluta no seu coração de que Jesus vai voltar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.